Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aí nossa da Traders Lab. Hoje com dois grandes amigos que me ajudaram muito, me ajudam muito. Enche o saco dos dois. Mestre Ceruti está sumido aí trabalhando muito, mas sempre que pode dar uma contribuição bem interessante. Me ajudou muito na parte de análise técnica, de leitura de gráfico, principalmente o mercado lá de fora, me fez entender muita coisa que eu não entendia, que eu não conseguia captar. E o Castaldo Hum. também, que fala muito bem, conhece muito bem o agro, lógico, e principalmente as empresas. Ele tem essa ligação, né, de estar ao mesmo tempo na fazenda e estar também na bolsa, também opera mico lá com a gente no grupo, então também, e é um grande amigo também. Queria agradecer vocês dois, eu sei que a rotina de vocês é bem complicada, ainda mais o mestre Ceruti morando fora e tendo que viajar e vivendo em aeroporto. Acho que sempre que eu falo com ele, fala, mestre, tudo bem? Tá onde? Acabei de pousar. Fala, mestre, tá onde? Tô indo, não sei o quê. Mestre, eu acho que eu consigo falar com ele mais no aeroporto do que em casa. Mas agradecer, muito obrigado pela disponibilidade de vocês aí. Então, Eu, É pessoal, eu, isso. eu que agradeço e vou passar a palavra para quem entende. Eu sou palpiteiro aqui. Quem entende é o João, um mestre, um cara, um amigo, cara, que tem muito carinho, um amigo muito, que eu respeito muito, que entende tanto de agro. Aí eu passar para quem entende. então, Que isso, Edu. desculpa, João. O que eu queria começar falando com vocês é o seguinte: a gente está num período meio complicado do agro, do agronegócio. E aí muita gente fala, é final de ciclo, é final de ciclo para começo de ciclo, final de ciclo tem essa quebradeira mesmo, a gente está vendo aí recorde de recuperação judicial rural, né? A gente está vendo cada vez mais notícias de fazendeiros vendendo terras, não a preço de banana, mas terras sendo negociadas bem abaixo do valor dela, né? A gente está vendo o mercado de soja também em crise. E assim, eu queria primeiro uma posição dos dois, lógico, sobre a questão do ciclo. Realmente é final de ciclo? Até quando esse final de ciclo vai se estender? Até quando a gente vai continuar esse debate? Se é para, por exemplo, do meu lado aqui de trader, tomar posição em empresas agro ou começar a olhar empresas agro mais de perto para uma posição de longo prazo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque acho que a dúvida que paira, porque os ativos agro, pelo menos os que estão na bolsa, já deram bons frutos para a gente, né? Acho que a gente tem um histórico relativamente bom aí com Kepler, com SLC, com Três Tentos. Então, queria mesmo essa questão do ciclo. O que vocês realmente estão vendo para esse ano e para os próximos anos? Perutinho, quer começar? Não, por favor, João, fica à vontade. Ah, é, sobre ciclo, todas as commodities, em algum momento, elas são cíclicas, certo? Então, as commodities agrícolas, não é? As commodities soft, elas também vão entrar no mesmo ciclo. A duração do ciclo das commodities varia em função do tipo da commodity e do jeito que ela é produzida. Então, a gente tem ciclos mais longos, por exemplo, o ciclo do boi, não é? Que dura 10 anos aí, e a gente tem ciclos mais curtos, como o ciclo do milho, o ciclo da soja, que são produtos que têm um volume e uma rapidez de produção muito maior do que o boi. Então, invariavelmente, a gente vai viver de ciclos por estar trabalhando com commodities. E isso todo mundo sabe disso, tá? O grande ponto é que a descoberta do pico do ciclo ou do fundo do ciclo ela é muito difícil. Existem alguns sinais que nos dizem que a gente está no topo ou no fundo do ciclo. No caso do ciclo pecuário, ela é muito mais simples de ser compreendida. É só a gente analisar o número de abate, o percentual de abate de fêmeas. Tá? A partir do momento que o percentual de abate de fêmeas começa a cair, aí a gente marcou um fundo do ciclo. Tá? Já nas outras commodities é muito difícil. A gente pode analisar subprodutos, custo de produção, estoque de passagem, não é? Aumento de área, redução de área. Então
Para os grãos, é um pouco mais complicado a gente identificar o fundo do ciclo. Mas alguns sinais, eles podem nos dar essa noção. Qual sinal seria o sinal mais claro para grãos, por exemplo? Redução de área. Então, se a gente vê, a partir do ano que vem, uma redução da área plantada de grãos, opa, isso aí já é um sinal muito claro de que o produtor está tão estrangulado que ele está optando por não plantar a continuar no prejuízo. O grande problema é que hoje, para o cenário nacional, o produtor não tem lá muito essa carta na manga. Por quê? Porque o produtor brasileiro hoje ele é muito alavancado. Então, o produtor hoje tem muita conta para pagar, conta de maquinário, conta de terra, conta de armazém, conta, enfim, milhares de contas. Então, ele não pode se dar ao luxo de o ano que vem ele decidir não plantar 20% da área porque ele está tomando prejuízo. Porque ele tem que manter a máquina girando, para pelo menos pagar as parcelas. Tá? Então, a redução de área, na minha opinião, ela não vai acontecer e não vai ser o sinal que a gente vai ver. Nem nessa safra e nem na próxima safra. Nessa safra agora, safrinha de milho, e nem na próxima safra de soja, safra verão. O outro sinal que talvez a gente enxergue redução do nível de produtividade ou do pacote tecnológico, do nível tecnológico. Tá? Então, redução no volume de adubo utilizado, utilização de materiais genéticos com potencial produtivo menor, que, em consequência, demandam menor aporte de nutrientes. Tá? Então, o produtor vai tirar um pouco o pé do acelerador, tirar um pouquinho e um pouco mais na marcha lenta. Esse sinal, provavelmente, a gente vai ver. João, então eu já respondi a primeira pergunta do Diegão. Então, provavelmente, no fim do ano é o fundo do ciclo, certo? Opa, calma lá. No fim do ano, a gente vai ver um sinal de fundo de ciclo. Isso significa que em 2025 a gente vai ver soja de R$200? Sinceramente, não sei e acredito que não. No entanto, se fosse para eu colocar os meus R$2 em alguma aposta hoje, eu acredito em soja 2025 mais cara do que soja 2024. Tá? O grande ponto é quanto vai ser a soja em 2024 para que a gente chegue em 2025 e fale assim, não, poxa, estava certo, 2025 a gente vendeu soja mais cara. Pode ser que a gente veja a soja no Mato Grosso esse ano a R$80. Então, se o ano que vem tiver 85, 90, beleza, eu acertei. Beleza, o ano que vem está mais caro do que esse ano, mas resolveu a situação para o produtor? Não. Porque ele vai continuar negativo. A mesma história para milho. Tá? Então, milho, provavelmente a gente vai ver milho mais caro. Tem. Ao longo da conversa, a gente traz aqui os fatores fundamentalistas para que isso. Tá? Mas o grande problema é qual vai ser o fundo que vai marcar o preço mínimo para esse ano, para a gente falar que o ano que vem vai estar mais caro. Tá? E aí o boi, que é um pouco mais fácil da gente enxergar o ciclo, não é? O boi a gente está com um pequeno probleminha no ciclo pecuário. O ciclo pecuário ele estava na sua parte baixa em 2018, 2019. Então, a gente deveria ter marcado um fundo no ciclo pecuário em 2020 e 2021. Porque a gente já vinha abatendo fêmeas em 2018, 2019. Mas aí aconteceu tudo o que aconteceu Aí veio a pandemia. Tudo o que aconteceu em 2020, não é? As cadeias se desestruturaram todas, houve uma falta generalizada de proteína no mercado. E aí o que acontece com a proteína? O valor da proteína ela explode. E aí quando ela explode, 2021, 2022, o que o produtor volta a fazer? Ele volta a abater vaca. Porque ele aproveita o preço alto da roupa para mandar as vacas para o frigorífico. E aí até hoje o produtor está abatendo vaca. Então agora a gente já está encontrando alguma dificuldade para comprar bezerros, tá?
a oferta ainda existe, mas não é como estava no ano passado, tá? E aí, a partir de agora, pode ser que estejamos vendo um fundo do ciclo pecuário. Uhum. Por quanto tempo o ciclo pecuário se mantém no fundo? Pelo menos um ano. Tá? Então, 2024 deve ser um ano de lenga-lenga, na minha visão. 2025, quem sabe, quando a gente vê o percentual de vacas no frigorífico realmente diminuir. E quanto é diminuir, João? É 30% dos animais que entram no frigorífico. Hoje a gente está com 50%. Tá? Então, a partir de 2024, 2025, desculpa, se o percentual de vacas cair realmente para perto de 35%, 30%, aí a gente pode marcar o fundo pecuário. E aí você perguntou das empresas, obviamente, não é? Se a gente vê o sinal de fundo para os grãos, SLC, Brasil Agro, Terra Santa, essas empresas se beneficiam. Se a gente viu um fundo da pecuária, do ciclo pecuário, os frigoríficos não se beneficiam tanto assim. Então, os frigoríficos podem ser uma grande compra neste momento. Mas aí, depois a gente discute também ao longo da conversa, não é só cenário nacional. Aí a gente tem que analisar cenário internacional. Aí lá nos Estados Unidos, na terra do Ceruti, boi não para de subir. Tá? Exatamente. Com ração barata, etc., boi não para de subir. Isso está matando os frigoríficos brasileiros. Enfim, então a visão geral hoje é essa. Tá? A gente está, sim, numa fase muito difícil, muito complicada. A gente pode ainda permanecer nessa fase difícil e complicada por mais algum tempo. Não é a notícia que eu tenho para dar aqui não é muito bonita, não é muito legal, não. Mas ela é verdadeira. Tá? Então, de forma geral, é isso aí. Olha lá, Perucci. Eu tenho uma visão muito particular de ciclo, né? Eu acho que a gente vinha numa batida muito, como você brilhantemente explicou, e eu concordo em tudo que você falou, tudo, foi perfeito, brilhante a tua explicação. A gente vinha numa batida perfeita até a pandemia. Quer dizer, a batida vinha muito, muito clara, os sinais, todas as variáveis indicavam sempre para a gente com um alto nível de assertividade aonde a gente estava posicionado, em que momento a gente estava posicionado do ciclo. A pandemia distorceu tudo de maneira muito aguda e, principalmente, a pandemia nos trouxe novas variáveis que hoje, na minha visão, interferem e interferirão no futuro de todas essas variáveis que nos trazem essa localização de ciclo que o Diego perguntou. Nós vivemos um mundo hoje inflacionário, um mundo com uma curva de juros extremamente ou distorcidamente aberta. Nós vivemos num mundo que, por causa de tudo isso que aconteceu, principalmente da quebra da cadeia logística, é um mundo de insurgência, ou seja, é um mundo que o povo está vivendo um momento de diminuição do seu poder de compra, e isso afeta diretamente no sentimento de comodidade, de bem-estar dessas sociedades. As sociedades estão em ebulição, em todos os níveis, em todas as indústrias. Eu posso pegar somente o agro na Europa e aqui nos Estados Unidos, eu posso, mas isso é amplo, é geral. Então, o seu nível de insurgência. Então, isso tudo jogado dentro de um caldeirão, isso gera mudanças, na minha opinião, que são estruturais. E essas mudanças estruturais afetam a curva diretamente. O que nos traz, e que o Castaldo trouxe brilhantemente, sempre pontos de interrogação no sentido de onde eu estou no ciclo. Aonde eu estou no ciclo. Existem indicações, as indicações, antigamente, elas me traziam referências daqui ou dali, mas hoje eu não me sinto confortável mais quando eu faço uma análise de gerar assertividade por tudo isso que eu falei, e aí a gente pode depois derivar mais sobre cada assunto desse, principalmente nessa questão do que o Castaldo, para mim, é o ponto nefrálgico de toda essa conversa
que nós teremos aqui hoje, principalmente quando a gente fala da indústria do agro no Brasil, que é a condição de alavancagem dos pecuaristas, dos agricultores e pecuaristas no Brasil hoje, e a condição de crédito hoje no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, que vai afetar e afeta, que está afetando e afetará, sem dúvida nenhuma, toda a indústria. Um ponto que é muito importante a gente ter sempre na cabeça quando a gente pensa, e a gente pensar a partir de agora em que posição nós estamos, ou qual é a situação que nós temos, é que nós vivemos num mundo hoje extremamente ligado, extremamente interligado, no qual as questões hoje políticas e sociais, elas antigamente elas derivavam e tinham direta influência sobre as questões econômicas, mas hoje eu vejo com um poder muito maior, um poder de influência e principalmente de afetar as decisões econômicas muito maior. Por que eu estou comentando isso? É um ano eleitoral nos Estados Unidos, não podemos esquecer disso. É um ano de ebulição na Europa, no qual a indústria agro na Europa está no seu ponto de estresse máximo, e não é só por questões de sustentabilidade, depois também podemos falar um pouco sobre isso. A indústria da água, a gente tem que ter na cabeça europeia, uma indústria altamente subsidiada, são 55 trilhões de euros nos últimos 30 anos subsidiando essa indústria, e o dinheiro acabou. A verdade é essa. O dinheiro acabou. Está se tentando espremer através de impostos de tudo que é canto, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mas o dinheiro está limitado, o capital está muito caro, e isso tudo influencia, Diego, nas análises que a gente vai fazer a partir de agora em relação a ciclo. Entendi. Voltando um pouco nesse assunto do abate de fêmeas, isso é algo que me interessa. Então, assim, dentro, claro, tem a questão do poder de compra por parte da população, do mercado interno, realmente o poder de compra da população brasileira está muito menor do que antigamente, então o brasileiro está deixando de consumir carne ou está consumindo ali em níveis mínimos, né? Vocês acham que essa questão do abate de fêmeas é o que vem segurando o preço da arroba do mercado interno? Vocês acham que isso está trazendo com que faça com que o mercado interno, de certa forma, fique com a arroba baixa e não tenha aquela vontade mais do criador, do produtor, de ter ali o boi na sua fazenda? Porque eu estou usando um exemplo, eu fui a um leilão na sexta-feira, e, se eu não me engano, foram 40 lotes, 40 e poucos lotes. Lotes variados, de 10, 15, 20 animais, na média ali de 5 a 6 arrobas. Assim, se eu não me engano, foram 5 lotes só vendidos, sabe? O que eu senti é todo mundo com muito medo, achando tudo muito caro, qualquer lote, qualquer preço estava caro. Tanto é que a maioria dos lotes saiu para um fazendeiro só, sabe? Então, até o quanto isso vai continuar incidindo no preço da arroba, e se a questão também do boi China, a questão, porque em 2023 foi 5, se eu não me engano, foi 5,24% menor a exportação para a China do que em 2022. Se isso também faz com que a arroba continue estagnada e o mercado de pecuária não volte a se desenvolver. Castaldo, por favor. Vamos lá. O mercado de carne, ele é altamente dependente do mercado interno. Né? Então, a gente tem mais ou menos aí 65% a 70% de todo o destino da carne brasileira para o mercado interno. Mas esses outros 30% que a gente já abriu de mercado externo, eles são muito importantes. E aí, Diego, tem um ponto. Eu concordo com o que você falou. O excesso de vacas no frigorífico está segurando a arroba no mercado interno, né? Na ponta para vender. Uhum. Mas o Brasil, este ano, ele exportou o dobro de carne do que os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador. Então, assim, tudo bem. A vaca está impactando o mercado, o preço da arroba lá para a gente vender agora para o frigorífico. Mas o mercado externo está absorvendo muito a nossa carne. Por que está absorvendo a nossa carne? Porque está barato.
Porque daí aí o chinês vem comprar a carne brasileira, ele vem comprar a carne com um diferencial de dólares de 5 para 1. E aí ele tem uma grande vantagem competitiva nisso. E tem um detalhe muito interessante, que daí é o que o Ceruti acabou de comentar. Por isso que é legal falar com o Ceruti. O Ceruti é um cara assim, ele pensa muito fora da casinha, né? Ele não é do chão igual a gente, ele é de Não. outro É, patamar. É. E aí, em 2019, antes da pandemia, houve uma pesquisa na China que perguntou aos chineses por que eles compravam cada uma das proteínas. Qual era a razão para que os chineses comprassem cada uma das proteínas? Então, proteína de frango, porco, etc. E o da carne é o mais legal. A primeira resposta, a resposta mais escolhida pelos chineses naquele momento foi sanidade, segurança alimentar. E aí, quando o chinês vai comprar a carne bovina, ele procura segurança alimentar. Por quê? Porque lá tem gripe do frango, lá tem gripe do porco, então as outras proteínas têm um monte de coisa em torno. E por que ele gosta da carne brasileira em específico? Porque a carne brasileira é a carne verde. Não é a carne americana, que é 100% confinada. Até a vaca criadeira de bezerro está no confinamento. Aqui é a carne verde, então a nossa carne é segura. Então, o Brasil tem que manter esse mercado chinês muito ativo, senão, aí sim, a vaca vai arrebentar com o nosso mercado interno. Se não fosse a China, a gente estava vendo aí boi de 170, 160, 150 reais. Concordo. Entendeu? E eu Então, desculpa, perdão, Castaldo, porque eu ia acrescentar uma coisa, desculpa te interromper, mas eu acho muito importante a gente botar mais um elemento aqui, nessa discussão de preço. Existe hoje claramente uma lateralidade em relação à precificação do ativo. Isso aí é claro, isso aí não. Isso aí para mim está claro. E concordo plenamente, até me arrepiou quando o Castaldo coloca que isso vai para mim, para ele e para mim também, isso deriva até 24, 25. Acho que não vejo nenhum trigger hoje relevante que leve esse ativo à apreciação antes de 25. Existe uma discussão de habilitação de plantas frigoríficas aí, 35 plantas frigoríficas para a China. Existe uma discussão em relação a outras questões. Agora, o vale R$ 35 de carne, enfim. Não vamos discutir, vamos passar, vamos. Mas, enfim, existem várias discussões. Não acho nenhuma dessas discussões relevantes em relação relevante para trazer algum tipo de trigger que vá mudar a curva de precificação do ativo. Mas uma coisa a gente precisa colocar, Castaldo, e desculpa te interromper mais uma vez, porque eu acho importante, eu quero ouvir tua opinião, e eu acho importante a gente colocar esse ponto na discussão. Por favor, isentem a cabeça de todos vocês de qualquer questão ideológica, política. Ninguém aqui está querendo abraçar a árvore. Pelo amor de Deus. Eu sou o primeiro a não abraçar. Trabalho com sustentabilidade, sou o cara da sustentabilidade, mas eu não abraço a árvore. Sustentabilidade, para mim, é eficiência. Inclusive, eu falei ontem isso com a CSO do Santander Global. Entretanto, as mudanças climáticas que hoje o Brasil está vivendo, assim como o mundo, mas o Brasil mais especificamente, principalmente na pecuária, está afetando diretamente a curva de oferta dos animais. Ok? E isso é um ponto a ser considerado, não só no momento em que você precifica o ativo, mas principalmente na hora que esses agentes têm que tomar a decisão, Diego, como você muito bem colocou, se vai comprar, vai investir, vai alavancar ou não naquela indústria. Então, hoje, a gente viveu o período de dezembro a janeiro com uma escassez de chuva tremenda, e nos últimos 2 meses não para de chover. Essas questões
é que, veja bem, ninguém aqui está dizendo que foi por camada de ozônio, o CO2, o metano, não é nada disso. Essas especificidades climáticas que provavelmente aconteceram em toda a história da humanidade, do universo, aconteceu ciclos, mas essa especificidade climática está trazendo uma condição de mercado que está afetando diretamente a decisão dos agentes e a precificação do ativo por oferta. O animal não pode ficar no pasto animal. Simples assim. Não tem pasto. Maranhão, Piauí, Tocantins, norte de Tocantins, não tem pasto. Leste da Bahia, não tem pasto. Não teve condição de fazer pasto. Esse animal vai morrer se ficar lá. Então ele tem que ser realizado. É como todos nós realizamos nosso ativo quando tomamos ré. Quando a gente toma ré, a gente não realiza? É a mesma coisa que acontece no campo. O pecuarista vai tomando ré, ele vai realizar. Isso muda completamente a curva dessa precificação que hoje nós estamos vendo. O Dias saiu, o Dias estava carregando água em tanque no trator para abastecer o gado dele até esse tempo atrás, não estava no Dias. Dá um joinha para nós aí. É duro, cara. Tava sim, respondeu aqui. Agora, uma participação especial aqui, pessoal. Jorge Cavalli vai falar um pouco da situação agro lá no Mato Grosso. Pode R$200, hein, Jorge? Você pediu, hein? Foi. 200 real, aham. 200 pesos. 200 pesos não, tô aqui para vocês terem ideia, fizemos um negócio sexta-feira, tá fazendo contrato aqui hoje, soja $20 pro 25, né, o ano que vem. A gente vendeu hoje, aqui tá assinando papel tal, soja $20, uma venda excepcional que foi para nós aqui, de negócio hoje, foi uma venda muito melhor do que tá na praça aí, ou enfim, tava sexta-feira, a $20 e todo o custo nosso aqui de custo de insumo, tudo que a gente já tem travado aqui de compra, a gente vendeu aqui o soja essa semana aí para travar esse custo aí do ano que vem. O dia está comentando e era a minha pergunta também. Isso aí você está travando, né, Jorge? Está travando isso, o adubo defensivo e o semente, que o semente não varia tanto o preço e tal, mas assim, todo defensivo e todo adubo que a gente já fechou a compra aqui, então a gente pegou lá a mesma quantidade que tem ali de dólar, de saca ali daquele custo ali, a gente já está vendendo aqui a produção também, né? Eu queria dar duas palhinhas aí do que o Castaldo falou ali sobre virada de ciclos, 2 pontos ali que ele pegou para a gente talvez identificar aí uma virada do ciclo no grão especificamente. Ponto ali que o Castaldo comentou da diminuição diária, né? Numa hora aí que a gente vê produtor que não desistir de plantar aí, ou enfim, acabar e a gente virando em número aí uma diminuição diária. Eu vejo um ponto que se do mesmo jeito tem muita gente que está muito descapitalizada e que não vai conseguir plantar e que não vai ter uma condição aí de plantar, e principalmente os aventureiros aí dos últimos anos aí que estavam plantando a qualquer preço, a qualquer rodo, esses caras aí não vão estar no mercado, esses caras aí vão sair do mercado e a área deles vai diminuir. Mas, por outro ponto, a gente tem alguns caras grandão aí que estão capitalizados e que estão há algum tempo esperando os aventureiros sair do mercado para pegar essas áreas. Nosso caso aqui mesmo, a gente está assim, a gente está aqui desde janeiro de 2021, pronto aqui, falando, tá bom, vamos expandir, quero mais área. Mas e aí, no 25 saco que estavam pedindo aqui, antecipado e tal, nós simplesmente não fizemos negócio. Então eu acho que talvez não vai ser fácil
vê esse ponto de inflexão na questão da diminuição diária, porque do mesmo jeito que tem cara aí que vai se entregar, talvez tenha mais cara esperando esses aí se entregar. Um outro ponto da diminuição da produtividade pela falta de investimento ali no plantio, né, pela falta de adubação e tal, isso é um movimento que nem nós aqui, a gente já está fazendo ele, né? O ano passado, já para plantar o algodão em meados do ano passado, só o ano passado já safra 22, 23 e agora 23, 24, a gente já adubo que jogava no soja e no algodão já falou, não, vamos jogar só em um só, não joga nas duas culturas. Onde jogava 300 quilos de fósforo, não, jogamos bastante nos últimos anos, agora não vamos jogar menos, ou não vamos jogar nada. Então, já ocorreu, já está ocorrendo uma diminuição aí há um ano e pouco, tal. Hoje mesmo aqui, nessas compras aí que a gente está fazendo já para a safra do ano que vem, hoje aqui chegou da turma nossa aqui já diminuindo de novo a adubação que vai fazer para o ano que vem, diminuindo a área, o cara que quer plantar soja, algodão, já desistiu de plantar soja, vai plantar só algodão. Então, isso é um movimento que já está ocorrendo, né? E é natural que se ocorra. Por outro lado, na diminuição da produtividade, esse fim de semana até estava aqui com um monte de produtor, aqui vem uns caras de fora, aqui do Pará, uns tiozinhos aí que é mais produtor normal por aí, não é dessa turma nossa aqui, minha aqui do Mato Grosso. E assim, o cara 10 anos atrás, ele colhia 45 sacos de soja. Hoje ele está colhendo 65. E assim, é o tiozão lá, produtor comum e tal, não é agronegócio de tecnologia, de alta qualidade, de alta performance, não é nada disso não, cara. É o tiozinho normal lá. É as aplicações. A gente perguntou para ele aqui quantas aplicações que ele fazia no soja, quantas vezes que ele entrava na lavoura. Eu entro umas 4 vezes, né? Aí ela falou, não, mas peraí, mas você planta e depois você passa o pré, o pós, não sei o que, dá 10. Aí ele, é verdade, não é 4 não, é 10 aplicação. Então, assim, o produtor comum, normalzão, o cara, a produtividade dele aumentou muito nos últimos anos, seja pela qualidade da semente, própria terra que vai trabalhando ano a ano ali e tal. E aí, esse ponto de diminuição de produtividade, eu não sei se a gente vai conseguir enxergar ele também. Porque, assim, naturalmente, o produtor, há muito tempo, vem aumentando a produtividade de uma forma natural. Aqui a gente fala muito, ou assim, aqui o Eraí Maggi Scheffer, né, o maior produtor de soja que já foi aí, agora não é mais o maior, mas esses caras aqui, a mentalidade deles com relação a preço é que a média histórica que foi, o comunzão que vinha até antes da pandemia ali, é aquilo ali mesmo o preço do soja. As coisas podem aumentar, o custo de produção vem aumentando, mas o produtor em si, ele vai continuar trabalhando e pagando as contas dele pelo aumento da produção, da produtividade, e não pelo aumento do valor da commodity. O soja R$ 200, cara, isso aí não é isso aí o preço, não é isso, não é 150. Aí tem um outro ponto também, que o próprio custo e resultado disso, e aí até para falar, por exemplo, de uma SLC da vida que trabalha aqui mais ou menos na forma aqui que a gente trabalha também, a gente tem mais ou menos a mesma forma de trabalhar, assim, esse soja R$ 150 que foi, esses últimos 3 anos, quando você pega lá a linha de apuração de quanto custa para produzir, quanto que você está tendo de receita, foi 3 anos que foi muito fora do padrão. A, o dólar por hectare que sobra num plantio de soja, numa lavoura de soja,
O cara aqui, nem aqui nós aqui, a vida inteira ganhou US$ 250, US$ 300, US$ 400, um ano bom. Então, para cada hectare sobra US$ 300 lá de lucro para o cara. Aí na pandemia, esse número foi para 500, 600, US$ 900. 20 anos nunca foi isso. Aí teve 3 anos que foi 2, 3 vezes mais. E foi para soja, milho e algodão. E aí, eu mesmo vendo aqui, fazendo essas contas, esses últimos anos, aí eu olhava assim e falava, cara, esse negócio não vai ficar assim. Alguma coisa vai se ajustar, porque não vão deixar o produtor ganhar tanto dinheiro assim. Não, não é sustentável esse negócio. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Hoje mesmo, que nem agora aqui que eu estou vendendo soja do ano que vem e fazendo conta e tal, para a soja do ano que vem, eu vendendo a US$ 20 que eu vendi hoje, que hoje é R$ 100, o custo dessa soja para mim aqui, ali custa a linha de insumo lá, semente, adubo, fertilizante, tá a mesma média que foi a vida inteira para mim aqui. US$ 420, US$ 430, 22 sacos nesse preço que eu estou vendendo a minha soja, tá me custando 22 sacos, 23 sacos. É o número que eu tive a vida inteira. Sempre foi assim, sempre foi esse número aí. Então, a lucratividade que teve aqui, mesmo com esses preços que está hoje, cara, não tá diferente, não. Eu não estou tendo prejuízo. A SLC não vai ter prejuízo. O que muda, assim, um pouco o que muda é que ali, aquela conta que é do dia a dia, aqui que a gente fala, que não é conta dolarizada, que é o salário, é o diesel aí e tal, mas a mão de obra, lá na fazenda, a cantina, manutenção lá das coisas, conta que não é o insumo, basicamente, esse aí sim é uma conta que vem aumentando, aumenta e ela não volta. Não foi igual o adubo, que o ano passado teve adubo que a gente pagou US$ 900, esse ano pagou 450, 300. Então, eu ainda. A matemática ali de custo, para dizer de empresa, de um produtor, de uma SLC da vida, hoje aqui que a gente já está comprando do ano que vem, falando aqui do ano que vem. Aquela primeira linha ali, onde a gente pega o preço, a venda, o preço da produção, R$ 100 soja. O custo de adubo defensivo e semente, do que eu já comprei, estou com o pedido feito aqui e tal, a gente está trabalhando uma média histórica já para a safra do ano que vem. Lucratividade histórica tal. Você, aqui hoje eu tenho numa linha aqui que vou ter US$ 350 de lucro por hectare para a safra do ano que vem, vendendo a US$ 20. Então, assim, está numa média bem aceitável, bem razoável, bem boa. Então, assim, eu não acho que a gente vai ver soja R$ 150 por ser preço de mercado que tem que valer. Isso aí não tem nenhum sentido para isso. O outro ponto, um ponto ainda também, que aí, o que pode ser um drive, ou o que a gente aqui enxerga para longo prazo aí para se sustentar, preço das coisas, da commodity em si, e a demanda, né? Porque o X da questão é a demanda. Os estoques estão altos e produz muito e não tem gente para comer. Então, aqui a gente enxerga assim que a única coisa que pode salvar o agro ou que vai manter o agro é o caos de hoje do ambientalismo, do que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, mas daí isso daí virar o biocombustível, né? E aí na nossa visão aqui, o biocombustível para o grão é o que vai salvar, o que vai dar vida para o agro aí no futuro, né? A gente olhando aí 10 anos para frente, sei lá. A gente já viu aqui Itaú tendo essa visão com nós aqui. Agora nessa conversa aí desses dias aqui com os caras que produzem soja mesmo aqui no Brasil, a visão dele é essa. Ele fala, olha, a única tábua de salvação pro produtor, o que vai salvar ele para valer a pena continuar produzindo, para quem consumir o grão, vai ser o biocombustível. Vai ser esse cara aí.
enfim, acho que é um ponto aí que eu queria comentar, pelos dois pontos ali do Castaldo, principalmente. Eu acho que talvez é uma coisa, ou a gente, para olhar a empresa e olhar ciclo, né? Eu acho que esse negócio da gente achar que nós estamos num ciclo de baixa e que, bom, vamos recuperar os preços aí para o ano que vem, a 150, e que se não tiver R$ 150, então a CLC vai dar prejuízo, eu estou fazendo uns contrapontos aí. Tomara que não dê, viu? Perfeito. Porque eu tô comprado, de verdade. Eu Ô, também, de Jorge, verdade. muito legal o que você falou. E só para complementar o cenário difícil que eu pintei lá no começo, concordo com você. Os números não mentem, né? Então, soja de $10 é o que a gente sempre viveu. Né? Custo de 25, 30 sacos por hectare é o que a gente sempre viveu. Qual o grande problema hoje? Como você bem falou. É o aventureiro, o cara que pegou uma colhedeira de 4,5 milhões ano passado e parcelou em 10 anos. É o cara que pegou terra de pasto para abrir, pagando 8 sacos adiantado. É o cara que pegou terra plantando 5, 6 anos, pagando 15, 18 sacos de renda. Né? Então, esses caras estão com uma situação muito, muito complicada. Né? Então, acho que o setor inteiro ele vai passar por um ajuste de custos além do insumo. Né? A gente sempre brinca assim, o, o mercado da soja é como se fosse uma montanha russa, né? E aí o primeiro carrinho é o preço do produto, né? Então ele vai subindo e vai puxando os outros carrinhos, né? E aí os outros carrinhos são insumo, preço de terra, preço de máquina, etc e tal. E aí quando vem a queda, né? Porque toda montanha russa sobe e cai, né? A garantia que os outros carrinhos sigam o carrinho da soja não existe. Então pode ser que a soja caia muito antes do retorno da queda dos preços de maquinário, terra, enfim. A gente viu o João Dir parando lá a produção de maquinário em Horizontina. Desde a SLC, desde que a SLC ainda era produtora de máquina lá em Horizontina, até hoje nunca tinha sido parado por assim, qualquer outro motivo não é? Então é um cenário muito complicado que a gente viu hoje. E aí, sobre a história da oportunidade, eu concordo com você. Esses aventureiros, em algum momento, eles vão abrir o bico. Né? E aí tem muita gente esperando, muita gente mesmo esperando para aproveitar essas oportunidades. Não é? Você, eu, só aqui tem dois, O pelo dia, menos, falando aqui. então é assim, só que esses caras, ô Jorge, eu não sei daí, cara, sabe por quê? Eu não sei se eles vão entrar com a mesma força, sabe? Que eles já têm nas áreas deles, nas áreas novas. Eles não vão conseguir, sei lá. Enfim. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: a redução da produtividade em função da redução do nível tecnológico, ela vai ser muito difícil da gente medir, mensurar com exatidão. A gente não está conseguindo mensurar nem o tamanho dessa safra esse ano. Como é que nós vamos mensurar o ano que vem quanto que de produtividade caiu em função da redução do aporte de insumos? Ano que vem é ano de laninha de novo. Ano que vem é Rio Grande do Sul, Paraná tomando pau de novo. Né? Então, quanto ano que vem a gente vai ter de queda na produtividade por redução do adubo? Vai ser muito difícil a gente ter esse número visível. E para finalizar, você bateu no ponto que, para mim, hoje, no grão, é a palavra-chave. Demanda. O estudo rapidinho mostrou o seguinte: nos últimos 10 anos, até a safra 2013, o mundo inteiro aumentou a produção em 134 milhões de toneladas de soja. Esse é o número. 134 milhões de toneladas de soja. Tá? Quase um Brasil inteiro, né? Quantos milhões de toneladas a China comprou a mais no mesmo período? 35 milhões. Então, nos últimos 10 anos, o mundo colocou no mercado 100 milhões de toneladas a mais do que o maior comprador consumiu. E aí, o que vai fazer com esse tanto de soja? Não tem o que fazer com esse trem.
Só que a gente começou a fazer, eu até brinco, quando eu falo esse número, eu brinco. Vamos fazer reboco de casa, né? Vamos fazer reboco, porque não tem o que fazer com soja. Americano lá, o Peruche lá, a sola do sapato dele ali tem xarope de alta frutose de milho, entendeu? Lá na parede da casa do Ceruti tem xarope de alta frutose de milho. Ah, vamos ter que fazer com farelo de soja também, não tem o que fazer com os troços. Então, assim, o contínuo aumento de área e produção e produtividade que você falou, ele vai ser difícil ser mantido se a gente não tiver um bom comprador. O dia está perguntando ali se a Índia não salva. O dia, na verdade, a Índia não é a minha salvação, tá? Se eu tiver que escolher algum país para comer soja, eu escolho Nigéria. Só que quando a Nigéria vai ser um grande participante nesse consumo de comida à soja, daqui uns 15 a 20 anos. Isso, e aí tem isso aí que você acabou de comentar. Daqui 15, 20 anos, quem me garante que tudo que estão projetando para a Nigéria vai acontecer? Quantas vezes já projetaram a África maravilhosa nessa história? Sei lá, eu trabalhei com a turma dos Siraj, dos franceses lá, que tentaram colonizar a África subsaariana há 30 anos atrás. Eles falam que aquilo lá não tem salvação. Não Se tem. eles que foram lá com esse propósito, tem essa noção, você imagina outros que não têm o mesmo propósito. Então, assim, biocombustível, perfeito, Jorge. Acredito muito nisso. Combustível de avião, sei lá, sabe, alguma coisa aí para usar isso. E- E variar a produção, não é? Você está Engraçado. plantando sorgo aí já? O Ceruti está usando sorgo na ração dos animais dele lá já? Oh, Então bastante, bastante, vamos ter muito. que fazer inovações, cara, porque soja e milho, essa receitinha de É, bolo aí. É, essa a demanda aí, a compra, até que a gente falou, né? Hoje, cara, o único comprador que tem no mundo é só a China. E a última vez que eles aumentaram a compra dela faz 10 anos já. Faz 10 anos agora que eles estão comprando a mesma coisa. Então, assim, aqui hoje, até aqui, pô, a gente aqui, quando faz venda aqui, vende 3 milhões de toneladas. Quando que a gente vende para alguém, é sempre a China, é só para a China. Por mais que a gente venda para Cargill, para Dreyfus, para um outro cara, esse cara só compra de nós quando ele achar um comprador da China, quando a Coffee, cara, só tem um comprador dessa porcaria aí, ninguém mais usa esse treco. Então, por isso que nem a gente vê aqui hoje e tal, o combustível é a única alternativa, assim, né? é, Única, sei lá, hoje na tela é a única coisa. eu concordo com vocês, vou falar rápido que eu tenho que sair, mas eu concordo com vocês, realmente todas as visões de vocês estão perfeitas. Infelizmente, eu tenho uma má notícia para vocês. A discussão do biocombustível aqui fora não existe. Tá? Puta que pariu. É. Aqui a discussão de combustíveis alternativos passa pelo elétrico. Essa é a discussão, esse é o fomento, esse é o direcionamento. Existe uma tentativa muito forte do Congresso americano passar legislações que beneficiem o hidrogênio verde, mas eu não vejo nenhum movimento sólido em relação a biocombustível. E isso me traz uma bomba que eu vou largar aí para vocês e aí vocês se virem e discutam, porque hoje nós vivemos um mundo inflacionário. A minha visão e o sentimento que eu tenho é que num prazo muito pequeno nós viveremos uma desinflação muito forte de alimentos. Porque exatamente pelo que o Castaldo falou, que o João falou, só tem um comprador no mundo hoje. E esse comprador, ele está investindo pesado na autossuficiência.
As produções de grãos na China aumentaram substancialmente nos últimos anos. Essa união que teve, principalmente pós-guerra Ucrânia, China e Rússia, levou a um aumento substancial também dos investimentos de produção na África. Então, a África começa a não ser um caminho, porque a gente vê substancialmente a produção na África também crescer. Então, o que nós percebemos hoje, e aí que só tem um parêntese nessa história, é que eu percebo um mundo desinflacionário no futuro, principalmente para alimentos, e que talvez a única forma de nós termos algum tipo de segurança em termos de precificação são os blocos. É o fortalecimento dos blocos. Então, você vê o fortalecimento de um bloco China, Rússia, Brasil, frente a uma união Estados Unidos e Europa. Esse, para mim, vai ser o grande balanço que nós veremos nos próximos anos e que provavelmente mudará completamente a dinâmica das relações no futuro entre commodities, commodities metálicas, commodities agrícolas e tudo aquilo que a gente vê de que hoje nós temos como base para essa discussão de precificação. Eu tenho muito receio, e eu vou ser muito honesto com vocês, eu tenho muito receio em relação a esses momentos mais agudos. Nós vivemos um momento extremamente agudo que está levando a um outro momento mais agudo, ou seja, a gente está aumentando não só a intensidade do movimento, mas principalmente a força dele, e esse ganho de momentum pode trazer disrupções. Foi o que a gente viu na humanidade, na história da humanidade inteira. Essas disrupções, para mim, me preocupam. Então, a questão do crédito é um problema. A gente vê hoje as grandes empresas extremamente preocupadas em relação ao crédito no Brasil. A gente vê uma indústria que se alavancou demais nos últimos anos, exatamente pelo que vocês explicaram, vocês estão corretos. E a gente vê um monte de aventureiro entrando no mercado, um monte de aventureiro, e o crédito frouxo, crédito frouxo, crédito frouxo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu quero uma linha. Toma aí, C50, tá tudo certo. Porra, C50 do nada, assim caía. Então, quer dizer, a minha visão é que a gente tende a passar um momento de rearrumação. Eu acho que essa é a mensagem que eu poderia deixar. Nós viveremos aí em 2024, 2025 e talvez 2026 um momento de rearrumação, né? Que os mais ousados, metendo o pé no acelerador, talvez se deem muito bem. Ao mesmo tempo, os mais ousados, metendo o pé no acelerador, podem lá na frente. Então, é isso. Mestre, muito obrigado pela sua contribuição, cara. Você é sensacional. Você consegue fazer, é o que o Castal estava falando, você consegue fazer conexões sério, traz a gente para a realidade, a gente consegue ter uma visão muito mais clara da situação por um completo, né? A gente não fica só preso no setor, você consegue explicar muito bem. Muito, muito bem. Obrigado. Esse é um outro ponto, sabe, para todos os seus alunos, para todos que seguem você. Eu acho que a gente precisa deixar essa mensagem. E uma mensagem que eu advoco há tantos anos. Mercado financeiro é interanálise. Mercado financeiro é você ter a capacidade, ou o mercado em geral, o mercado financeiro, porque a gente está discutindo aqui no ambiente do mercado financeiro, mas os mercados, o dinamismo nos mercados, eles necessitam que nós consigamos ter uma maturidade, um desenvolvimento de ter esse intermarket analysis, né? Se você conseguir fazer as conexões e buscar não as respostas simples, mas as respostas que muitas das vezes façam com que a gente pense um pouquinho mais, como o Castaldo falou, fora da caixa. É isso, exatamente isso. Tem Obrigado.
Mestre, você precisa disso? Você está com horário, Não, né? eu posso ficar mais 5 minutos. Eu tenho agora um call às 4, mas pode falar. Tem uma pergunta para mim? Eu tenho uma pergunta para você. Então faço. Na verdade, para todos, né? Mas eu acho que para você também. Você acredita que o mercado de carne brasileiro ele seja um mercado de certa forma, não vou dizer cartelizado, mas assim, com poucas empresas, e isso pode influenciar no preço do boi? O preço do boi que eu digo dessas empresas comprando dos produtores. Porque a gente vê que tem JBS, BRFS, é um setor pequeno, com poucas empresas. Você acha que, de certa forma, essas empresas têm na mão o mercado de carne brasileiro? Vou jogar de novo a bomba aqui e vou sair fora. Eu acho muito raso essa discussão dizendo que, ou trazendo, ou levantando, ou buscando encontrar a resposta no mercado de carne brasileiro, culpando, direcionando para os grandes frigoríficos, no caso, os 3 grandes frigoríficos brasileiros. O problema do mercado de carne brasileiro é muito mais amplo, é muito mais complexo e passa basicamente pela imaturidade das ferramentas e agentes que compõem esse mercado. Um mercado do tamanho que é o mercado brasileiro não pode ser tão raso em termos de liquidez como é o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado extremamente. A gente está falando do mercado de carne. O mercado brasileiro é vulnerável a ações especulativas. Por quê? Porque é um mercado que os agentes não têm a sua maturidade, seja comportamental, seja analítica, seja estratégica, de entender que ele é um mercado que deve ser considerado de forma ampla e conectada. Eu não posso ter um mercado de economia real e eu não posso ter um outro mercado de títulos. Não é tudo a mesma coisa. O Jorge falou muito bem sobre isso. O Luizinho aqui no chat está falando muito bem sobre isso. O mercado, o agro já está um pouco mais adiantado e avançado. Mas eu não posso ter pecuaristas que nunca escutaram falar sobre Chicago. Eu não posso ter pecuaristas que nunca escutaram falar que o mercado, que a gente está quase em all-time high aqui nos Estados Unidos, do preço da arroba, da carne. Ou seja, o nosso mercado hoje é muito fácil culpar a JBS, é muito fácil culpar a Marfrig, os caras dominam, existe um monopólio, é muito fácil. A grande verdade, na minha opinião, minha humilde opinião, é que o mercado de carne brasileiro é um mercado extremamente imaturo, é um mercado extremamente vulnerável hoje, ao modo especulativo. Por quê? Porque não é um mercado hoje que se comporta ou que se comporta como deveria se comportar, de forma conectada com tudo o que acontece de relevante em relação ao ativo que ele trata. Boi. Então, eu não sei se o Castaldo concorda comigo, eu não vejo como única e exclusiva razão para o mercado de hoje do Brasil ser como é que é a ação das grandes empresas. Pelo contrário, as grandes empresas, muitas das vezes, por decisão estratégica, largou, porque é mais vantagem para ela. Larga aí, deixa esses caras se virarem, e foi o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Então, quer dizer, é muito simplório eu acusar, eu apontar como responsabilidade dessas grandes empresas a dificuldade que o mercado de carne hoje enfrenta no Brasil, principalmente a exposição da volatilidade de preço ou a manipulação de preço. Não, e é tão imaturo que isso que eu estou falando das empresas, essa pergunta que eu fiz, é uma unanimidade dentre muitos produtores. Eles falam isso, eles ecoam isso nas cooperativas e as conversas desses pequenos fazendeiros, médios fazendeiros, é isso, entendeu? Então, realmente, é muito imaturo porque a maioria deles acha a mesma coisa, né?
Exatamente. E aí a pergunta é o seguinte, ó, vamos lá, vamos pegar ontem, te digo agora, ó, pegar ontem, ao vivo aqui, ontem, tá? Ah, cadê? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou falar ontem para vocês, né? Olha aqui, ó, ontem. Isso aqui é de ontem, meu Deus, ou isso aqui é de hoje? Isso aqui é de ontem. Olha aqui, ó. Eu tenho negociado para abril 16 contratos na B3. Está aqui, ó. 16 contratos. Qual o rebanho brasileiro, Castelo? 230 milhões, mais boi que gente. Faz a continha aí. Quantos são 16 contratos? É só fazer a continha. 220 por contrato. 18 acabou, 18 caminhões, um caminhão. Um caminhão. Um caminhãozinho. Olha aqui. Olha aqui, ó. Maio, 67 contratos. Junho, 2 contratos. Dois contratos foram negociados em junho. Em julho, em agosto, 1 contrato. Então, a gente está falando aqui, ó, a gente está agora em fevereiro, né? Em março. Abril, maio, junho, julho. Nós temos 4 meses aí, 120 dias para finalizar um animal. Eu tenho somado aqui 80 contratos. É esse o mercado brasileiro. Eu concordo, Peru. Você perguntou se eu concordava. Eu concordo em gênero, número e grau. E eu estendo não só para o mercado de carne, mas para o mercado da soja. O mercado de milho até que dá para brincar um pouquinho, tá? Mas o mercado da soja é a mesma coisa. Não é admissível o país, o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo, ter na sua bolsa um contrato que é um espelho de Chicago. O Jorge está ali em Cuiabá agora. Para o Jorge vender o saco de soja dele lá, $20, ele pegou 7 indicadores para chegar no $20. Uhum. E o Chicago é só um dos 7. Ele teve prêmio, ele teve frete, ele teve dólar, ele teve diferencial de base, ele teve juros, entendeu? Chicago é um só. Não tem lógica um país do tamanho do Brasil não ter um contrato regionalizado. O Jorge está travando hoje, sei lá com qual trade ele está travando hoje, mas o Jorge não tinha que estar travando com trade, ele tinha que estar travando na bolsa. Claro, pô. Entendeu? Para que ele vai ter intermediário se ele é um produtor? Ele não consegue, ele não tem liquidez. E quando ele vai buscar liquidez, aí que acaba a conversa. Ele teima, aí ele vai lá e ele teima. Não, eu quero liquidez. Ele liga na mesa, pede para o market maker, não, eu quero liquidez. O que o market maker faz com ele? Enfia uma faca no fígado dele, arranca metade do fígado dele, toma spread e coisa lá. Entendeu? Então, é assim, o mercado financeiro do agronegócio brasileiro, ele é uma piada. É a única palavra que eu consigo resumir. Tá? Ele é uma piada. O produtor americano, vizinho do Ceruti, ele está plantando milho hoje. Ele já está plantando hoje o milho. No momento que caiu a semente da plantadeira, ele pega o home brokerzinho dele, aperta o botão e ele já tem entrega física garantida na localidade dele, lá no lugarzinho onde ele produz, etc. E tal. Pronto, acabou. É isso. E o nosso produtor não consegue fazer nada. Eu, infelizmente, vou ter que sair. Obrigado, Castaldo. Jorge, meu amigo querido, Diego, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Eu, infelizmente, tenho que ir. Um beijo enorme para vocês, viu? Tranquilo, Obrigado. mestre. Contem sempre comigo. Um abraço. Obrigado você, um abraço. Ô, Diego, vamos responder as perguntas aqui do Dias, aqui, que ele perguntou de intermarket, né? Então, bora. Dias, para te responder, eu acho que a taxa de juros americana, né, os rendimentos dos treasuries ali, que estão relacionados à inflação e taxa de juros americana, elas impactam em alguns setores de forma direta. Tá? Então, por exemplo, o custo do gado. Né? Então, a gente está com gado dos Estados Unidos ali a $187 por libra peso. Né? A máxima histórica espera aí que eu estou com 2 computadores, $190. Então, nós estamos a $2 do topo histórico. Né? Com
atividade econômica caindo, é isso a notícia americana, não é a inflação comendo o poder de compra do americano, aquela coisa toda, e como é que o boi está subindo tanto ainda, com milho caindo, com farelo de soja caindo? Pelo custo do dinheiro. Né? Então, ele está fazendo com que os confinamentos embutam nesse custo a taxa de juros, porque, afinal de contas, confinamento é um jogo de soma zero. Né? Então, confinamento é um hedge, geralzão, você põe hedge em tudo, e aí chega lá no final, se o boi ganhou 1 quilo de peso, beleza, aí você ganhou 1 quilo de ganho, né? Mas é isso. Então, ele está forçando o preço do gado para cima, ok? Ele está diminuindo o poder de compra do americano, e aí o americano é muito legal. Pelo que eu tenho que sair, mas ele seria o ponto-chave da conversa. O brasileiro, a média brasileira de gasto com alimentação é cerca de 30% da renda da família. Do americano é 8%. Tá? Então, o americano ele tem um percentual muito baixo de gasto com alimentação. Mas esse 8% ele é antes da pandemia. Pós-pandemia passou para 12%. Aí, para nós, saiu de 8% para 12%. Pelo amor de Deus, não tem nem o que reclamar, certo? Para eles é um absurdo. Então, eles estão super preocupados, faz 1 ano e meio, 2, com o custo da alimentação. Então, eles estão raciocinando na hora da compra. O americano, que é um ser irracional no consumo. Sim. Então, eles estão raciocinando na hora da compra. Então, a taxa de juros está impactando dessa forma, aí, principalmente no mercado de carne e grãos lá. E aí tem mais uma legal, que é a taxa de juros americana. E aí impacta diretamente uma ação. E para mim, do setor, é a melhor ação hoje, tá? Que é a JBS. Ok? Impacta diretamente a JBS. Por que impacta a JBS? Porque a JBS, como uma mega empresa, um colosso do mercado, a JBS não capta mais recursos no Brasil, certo? Ela vai captar lá nos Estados Unidos. Por que ela vai captar aqui dentro pagando Selic mais 6, IPCA mais 8, como a gente viu aí nos últimos 2 anos? Ela vai captar 0,25, 0,75 nos Estados Unidos. Mas aí veio a pandemia. Aí veio guerra. E esse 0,25 que ela captou, hoje é 4,10, 4,25. Então, o custo do dinheiro para a JBS, o custo do dinheiro americano, ele está muito mais elevado do que eles projetaram inicialmente. Somado com a alta do preço da carne do boi lá, não é? Por isso que os resultados do JBS estão patinando faz o quê? 3 anos? Desde 2021, o JBS está patinando. Então, assim, de todas as ações do setor, é uma das minhas preferidas, porque é uma máquina de dinheiro, de fabricar dinheiro, é a Vale do agro, eu costumo dizer, né? Ela tira dinheiro de onde a gente não imagina que está para tirar. Mas para que ela ganhe muita atração, que ela ganhe muita rentabilidade, que ela retome até essa fábrica de dinheiro maravilhosa que ela sempre foi, ela precisa da queda do boi americano e a queda do juro americano, principalmente. Tá? Então, se eu fosse pegar uma opção longa de JBS, qual ano você falaria para eu pegar? Tem que perguntar para o Powell lá, né? Que dia que ele vai começar, o bendito do pivô do Fed, né? Esse pivô do Fed faz 4 anos e nunca pivota esse próximo. Não, eu vi o discurso hoje, parece o mesmo discurso que eu vi há 2 meses atrás, há 4 meses atrás, há 6 meses atrás. Eu falo, cara, acho que dá para copiar e ele só mandar o e-mail, falar assim, é isso aqui. Acabou. Mas é assim, Diego, eu tenho JBS e eu tenho JBS com um prazo aí de 2 anos, com muita tranquilidade, tá? Comprei JBS a 17, comprei JBS a 19 e estou carregando. E vou largar aí esse troço aí para mais tempo. Entendeu? Sem medo de errar. Tem uma pergunta aqui para o Jorge, que o Dias fez. Jorge, outro dia você comentou que fechou 75% da produção essa safra, mas por conta da perda com a chuva ficou 100% vendido. Vocês reavaliarão essa estratégia para o próximo ano? Não, estratégia aí é de 50 anos que faz essa estratégia aí. Com esse soja que eu vendi, que a gente vendeu essa semana, por exemplo, a gente já está com compromisso para o ano que vem de 45 sacos quase.
entre arrendamento que tem para entregar e o que a gente já comprou, fio, ou produz ou produz. Assim, a, a questão de não fazer isso, a preocupação nossa é que daí também se produzir e não pagar a conta também não adianta. E aí, bom, que nem esse ano, cara, beleza, esse ano aí todo mundo aqui que eu conheço fala, nossa, eu nunca vi uma safra desse jeito. Então, essa estratégia aqui que a gente usa de vender tudo, ou de vender pelo menos o custo, e aí o ano passado mesmo, para esse ano, né, o meu patrão aqui teve uns dias lá que ele falou, não, vamos vender mais aí, vamos vender mais, vamos travar mais, quando o soja estava um pouco melhor. E aí eu falei, não, tá, mas a gente já vendeu o custo, a gente já está com compromisso aqui, vamos esperar pelo menos plantar, né? Na hora que plantar, a gente vende mais um pouco. E, assim, bom, pro ano que vem, nós estamos em março, né? Estamos em março, a gente já está aqui com 45 sacos de compromisso. Entre o que tem que entregar de arrendamento, soja físico, e os 22 sacos ali, que é o nosso custo que a gente já travou aqui de compra. Na relação de troca hoje, vendendo nesse $20, a gente viu aqui que vai dar uma lucratividade aceitável dentro de uma margem aí que é da vida inteira, na verdade até um pouco melhor. Tchê, não vou esperar mais nada não, não vou arriscar mais nada não, não quero saber de mais nada. Eu já resolvi um problema agora. Receita, despesa, pronto, tá feita. Podemos focar só na produção, porque daí tem só esse pequenino detalhe, né? Que tem que chover, que tem que não sei o quê, que tem que não sei o quê. Mas a estratégia não mudamos, não. Inclusive, nós estamos com um cara hoje lá que tá acabou o soja nosso lá, ainda falta entregar uns 15 mil sacos para ele. Agora nós vamos ter que chamar ele mais de jeito e falar, viu? Você viu lá, acabou o soja, o que nós faz agora? Ô Dias, aí você perguntou ali se o clima americano, né? A gente já vai arrematar aqui com o Jorge. Você perguntou do clima americano se você pode abrir uma janela para vender soja. Na verdade, a resposta é talvez não. O clima está muito estranho. Não nevou o suficiente, o volume de neve é baixo, está quente, então a neve derreteu mais rápido, deu condições de semeadura mais cedo para os americanos. E aí a expectativa é que eles, por semearem mais cedo, eles pudessem trocar alguma área de soja que eles indicaram semear, tá? Eles poderiam trocar alguma área da intenção de soja por milho, porque eles preferem plantar milho e se a janela é cedo, aí que eles plantam milho mesmo, eles deixam soja para o fim da janela. E na verdade está acontecendo o contrário. A janela está dando possibilidade de semeadura e eles continuam semeando soja. Então eles não mudaram. Então, sinto muito. A notícia não é boa, não. Tá difícil a notícia boa, né, Tio? Tá difícil. O Jorge, todo dia me xinga. Todo dia. Cadê a notícia boa? O dia vai chegar. O Castaldo começou a dar notícia ruim em janeiro de 22, não parou até hoje. Pelo amor de Deus. Mas não, se tivesse todas as vezes que você vendeu o que eu falei, aí deu bom, né? Foi boa, né? Já pode parar de mandar vender já, pelo amor de Deus. Vou parar daqui a pouco. Pessoal, acho que a gente já Beleza? bateu aí uma horinha. Vamos deixar o Castaldo descansar, o Jorge também. Jorge, muito obrigado pela surpresa aí, pela presença. Enriqueceu bastante o debate aí. Eu aprendi muita coisa, já tenho bastante assunto para eu trocar ideia com meu pai. Meu pai vai gostar, vou mandar live para ele depois. E, Castaldo, obrigado mesmo aí por disponibilizar o tempo e sentar com a gente aí, conversar. E, pessoal, eu vou botar depois essa live lá no YouTube, tá? No nosso canal. E aí vai estar lá disponível para quem quiser ver desde o começo, quem perdeu algum trecho. E aí é isso. Muito obrigado, viu? Bom descanso para todo mundo. E próxima live, se eu não me engano, daqui a 2 semanas a gente tem uma próxima live, tá? Mas eu não vou falar com quem é, porque eu ainda tenho que confirmar com eles. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu, Diegão. turma. Aí, qualquer coisa, só chamar a gente lá.
no grupo. Um abraço. Abraço, pessoal.